Olá a todos. Vamos então para a segunda parte da aula sobre a escrita. Vamos começar, é o resumo. Eh, e gostaria de começar por chamar a atenção que a realidade, e falo tanto da realidade exterior como a interior, note-se, a realidade é múltipla. Há milhares de impressões por via dos sentidos, milhares de acontecimentos a ocorrerem ao mesmo tempo, milhares de elementos à nossa volta que existem à nossa volta, desde o mais pequenino até o maior. Portanto, ela é de facto múltipla. E o que é que nós fazemos? Selecionamos alguns desses aspectos e com eles construímos uma narrativa, algo que nos faça sentido. Mas poderíamos construir outras narrativas a partir de outras seleções e de outras interpretações. Porquê construir várias narrativas? Porquê é que é recomendável isso? Porque as pessoas mais bem adaptadas a enfrentar os desafios da vida são aquelas que têm à sua disposição, construíram uma rede flexível de várias interpretações e isso permitiu-lhes adaptar-se mais eficazmente a vários contextos diferentes. E, além disso, permite-lhes viverem muito melhor consigo mesmas. Quando nós temos várias interpretações para algo, principalmente para aquilo que nos incomoda, nós sentimos menos mal e poderemos escolher qual a linha de ação que mais adaptada nos parece estar. Vamos então agora às técnicas de escrita para desenvolvimento pessoal. Algumas pré-sugestões. Primeiro, aconselho a confiarem no processo da escrita e dos seus resultados terapêuticos. Há investigações que mostram que têm resultados terapêuticos. Alguns dos colegas deram o seu testemunho de como lhes faz bem o escrever. Depois ter fé em si mesmo e na possibilidade de encontrar o seu método de escrita. Não, nem todos, provavelmente só um é que é satisfatório e, portanto, há que experimentar e acreditar que se vai encontrar. Depois sentir curiosidade, sentir interesse e sentir prazer em se compreender a si próprio melhor através da escrita. Mas estar ao mesmo tempo preparado para o surgimento de material que seja inesperadamente, enfim, menos bom, estressante, doloroso, ou até mesmo que cause algum medo. Isto pode acontecer. Havendo então assuntos que podem causar esse stress, nós podemos decidir previamente não escrever sobre eles, ou se acontecer isso na escrita, interromper de imediato. Aliás, nós devemos interromper sempre, qualquer que seja a técnica psicológica, qualquer que ela seja, nós devemos interromper quando nós começamos a sentir desconfortáveis, porque isso é uma mensagem, já sabemos que as emoções são mensagens que o organismo dá para nos guiar, se podemos continuar, nesse caso serão emoções positivas, ou se devemos arrepiar caminho, mudar de caminho, no caso das emoções negativas. Portanto, devemos, não quer dizer que esteja sempre razão, mas por via da segurança, estando do lado da segurança, nós devemos estar atentos e ouvir. Continuando, eventualmente, para o caso de suceder, aparecer uma coisa inesperadamente desagradável, pode ser termos alguém, garantimos que temos alguém, não em cima de nós, mas na casa, digamos assim, a quem podemos pedir ajuda ou apoio se algo correr mal. Depois, a aderirmos àquele tipo de escrita que mais satisfação nos traz durante e depois. A satisfação é a tal emoção positiva que nos dá a indicação de que por ali, por aquele caminho, é provável que as coisas corram bem. Sugere-se então, e finalmente, a prática diária até a escrita se tornar um hábito. Vamos às técnicas. Escrita livre. Escrita livre é mesmo livre, livre de toda e qualquer obrigação exterior. Uma, duas ou três páginas como limite, cada um escolhe. Em alternativa, e sendo semelhante a isto, porque é também livre, aliás, praticamente todas as técnicas são muito livres, uma alternativa ao sprint curto, isto é, marcamos um tempo curto, um, dois, três, 5 minutos, a pessoa é que escolhe, quanto mais curto for esse tempo, é mais fácil de fazer em qualquer momento ou situação, e pode ser com um tema, com uma frase, com uma palavra, com uma preocupação, uma emoção, o que é que quer que seja de partida. Podemos usar como ponto de partida o que quer que queiramos.
que é que devemos fazer neste caso, portanto, da escrita livre do sprint curto? Escrever sem parar, sem refletir, sem se preocupar com a gramática. Portanto, não vamos voltar atrás para reler, corrigir ou mudar o que quer que seja enquanto estamos a escrever. É escrever sempre sem parar. Se por acaso bloquearmos, se paralisarmos, uma técnica é escrever aquilo que foi o início ou o ponto de partida. Até podemos copiar a primeira e segunda linha daquilo que escrevemos, até virem mais ideias. A priori não é para mais ninguém ler, mas depois, como tal, como em todos os tipos de escrita, pode ser lido ou dado a ler a outros para uma reflexão conjunta. A sessão da escrita, com o sprint curto, com a escrita livre, porque é muito curta, pode ser sempre iniciada com este exercício. Podemos começar o dia com este exercício, ok? Temas, frases ou palavras de partida. Exemplos. O que tenho para oferecer aos outros, o que mais gosto na pessoa minha preferida. Isto é, podemos escolher um ponto de partida que seja positivo, mas podemos escolher um ponto de partida que seja negativo. Um pensamento que me está a incomodar e que eu estou a ruminar, uma memória que me está a perturbar, a entristecer. Portanto, podemos escolher tanto o positivo como o negativo. É a liberdade total. Outra técnica, narrativa, história. O que é uma narrativa, definição psicológica, em psicologia narrativa? É uma organização dinâmica da experiência, portanto, a experiência, já vimos atrás, a realidade é múltipla, é caótica, está tudo misturado, e nós vamos organizar essa experiência, não para ficar rígida e consolidada, mas eh, suscetível de melhoramentos. A experiência é essa que é caótica e plural, como já falei, a fim de lhe dar um significado e um sentido. Escolher um acontecimento simples e contar a sua história. Na construção desta narrativa, podemos procurar que haja entre os elementos da experiência conexão, continuidade e coerência. Por outras palavras, que eles se organizem segundo uma sequência causal, isto causou aquilo, que provocou aquilo, aquele outro, e temporal. Primeiro aconteceu isto, depois foi aquilo, e finalmente. Tá. Isto são sugestões apenas. Nós podemos seguir, se nos apetecer, se não apetecer, não temos que seguir. Nada disto, portanto, é obrigatório. Alguns processos, sempre não obrigatórios, a ter idealmente em conta, a responder às questões, quem, quando, onde, como se fôssemos jornalistas, e de responder à questão, o que é que aconteceu? Basicamente isto. E o que é que aconteceu? Temos um acontecimento inicial, uma resposta interna, emotiva, cognitiva a este acontecimento, uma ação, isso leva-nos a atuar, essa ação há de ter consequências e podemos também incluir aprendizagens se já as tivermos. Outra sugestão é quando discriminarmos a experiência e ligarmos através de narrativa, não esqueçamos de pôr todos os elementos sensoriais, elementos emocionais, elementos cognitivos, elementos comportamentais. E, finalmente, as significações, se a narrativa, na escrita, já pudermos tirar o significado daquilo que nos aconteceu. Devemos também transmitir, se pudermos, o significado emocional dos eventos escritos, as diversas emoções suscitadas e o tom afetivo mais geral que dá sentido à narração. E, finalmente, se pudermos, conseguirmos evidenciar o sentido global da narrativa, o sentido que nós tiramos daquilo que nos aconteceu, algo como, por exemplo, o fio condutor, no fundo, dessa narrativa, também seria excelente. Uma outra técnica, cartas. À partida, não são escritas para serem enviadas, mas podem ser enviadas. Pode ser interessante também escrever uma carta de resposta, pondo-nos no lugar do destinatário a quem dirigimos a nossa primeira carta. Nós escrevemos uma carta e depois pomos no lugar de outra pessoa e respondemos com outra carta. Às vezes os resultados, para não dizer muitas vezes os resultados, podem ser bem interessantes. Exemplos de destinatários, tudo o que vocês possam imaginar. Amigos ou familiares, reais ou imaginários, pessoas vivas ou já falecidas, divindades ou santos, o sábio interior,
Pessoas, isto, o sábio interior é aquela parte mais ponderada da nossa personalidade. Pessoas famosas, organizações, sociedades ou grupos, corpo ou partes do corpo, sintomas ou doenças, partes atuais da nossa personalidade, emoções, podemos até pô-las a dialogar entre si, o nosso eu do passado, por exemplo, a criança interior, o eu do futuro, resistências ou bloqueios, situações, acontecimentos ou mesmo objetos, etc. Tudo é suscetível de ser destinatário da nossa carta. Diálogos, conversas. É fazer, no fundo, uma espécie de peça de teatro. Entre que personagens? Aqueles que acabamos de referir para as cartas. Listas, para aqueles que não gostam muito de escrever. Podemos fazer várias listas de vários tipos. Mais uma vez, liberdade total. Podemos fazer listas do que temos de fazer. Provavelmente a maior parte de nós faz essas listas, não digo diariamente, mas provavelmente com muita frequência, para nos organizar. Convém, traz grande satisfação se depois nós formos percorrendo a lista e vamos assinalando como visto, como realizado aquilo que fizemos. Pode ser do que desejamos fazer, a fim de dar prioridade àquilo que mais satisfação pessoal nos poderá trazer. Pode ser do que sonhamos fazer, para distinguir aquilo que é importante do que é meramente urgente e principalmente para, no fim da lista daquilo que sonhamos fazer, podermos pegar num desses sonhos, vermos que na final, se calhar poderemos eh, eh, iniciar um caminho para o tornar realidade ou para nos aproximarmos desse sonho, e isso acaba por dar um sentido à nossa vida. Lista dos papéis que desempenhamos e dos que gostaríamos de desempenhar, que leva a reforçar ou a recriar a sua identidade. Dos momentos bons passados, eu dei esta técnica quando dei há uns anos atrás a gratidão, uma lista de 3 momentos bons do próprio dia, uma coisa que é feita no final do dia, e isto serve para quê? Para reforçar atitudes positivas em relação à vida, em relação a si próprio e aos outros. E pode incluir, e quando eu dei, era para incluir também um agradecimento. Mesmo no dia mais miserável, esforçar-nos para encontrarmos 3 momentos. 3 é o que a técnica indica que é o ideal, mas podemos pôr mais, ou, enfim, menos não convirá. Mas se tiver for menos, é menos na mesma, não há problema. Sim, senhor. Uma variante das listas é a lista de 100 itens sobre qualquer preocupação. Por exemplo, o que é que eu gostaria de mudar na minha vida? Estou zangada com o quê? Pode ser dos sonhos, e quais são as recomendações? Uma lista de 100 itens é muita coisa. A ideia é passar à frente daquelas que a nossa racionalidade já escolheu. Porque quando nós vamos começar a fazer a lista, já temos na ideia, eu já sei, vou dizer isto, vou dizer aquilo, vou dizer aquilo, de coisas pré-pensadas. A ideia é conseguirmos fazer sair coisas que não foram pensadas, mas que estão lá no fundo, a chamar por nós. E então as recomendações são como para a escrita livre: é escrever rapidamente, numerar os itens à medida que vamos escrevendo, isto, dois, aquilo, três, aquilo outro, que é para não nos preocuparmos se estamos, quantos já fizemos, quantos nos falta fazer, não censurarmos nada, repetirmos as vezes que quisermos, porque o objetivo é perceber o que é que se passa connosco próprios, não é? E quando formos reler, vamos descobrir padrões ou itens que são repetidos e vemos que esse é uma coisa que é importante para nós, ou mesmo que os itens não sejam repetidos, podem agrupar-se, um grande número deles, dentro de uma determinada área da nossa vida. E aí ficamos a saber que essa área é importante para nós e que há qualquer coisa em nós que está a pedir para nós lhe darmos atenção. Depois, para aqueles que não gostam mesmo de escrever, mapas ou diagramas. Podem ser sobre um tema, uma situação, um relacionamento ou uma pessoa. A sugestão de procedimento é uma sugestão. Primeiro começar por listar o que vier à cabeça acerca do tema, vamos supor que é sobre um tema. Depois hierarquizar ou do mais próximo, ou do mais recente, ou do mais importante, ou do mais significativo até ao menos. Portanto, rearranjar os itens por esta ordem. E, finalmente, desenhar um esquema que pode contar uma história ou não. E aqui temos um exemplo de um esquema, a partir do tema da crítica. O que é que a crítica provoca em mim? Bom, provoca
como estamos a ver aqui, procrastinação, provoca a minha falta de vontade de fazer coisas porque não me sinto bem e ninguém se sente bem a ser criticado. Que emoções é que estão associadas? Medo, claro, eu depois não apetece fazer coisas porque tenho medo de ser criticado. A tristeza, porque ninguém fica alegre quando é criticado. E a zanga, porque a gente às vezes fica furioso porque que direito é que têm os outros de nos criticar. Isto é um exemplo muito simples de um mapa da coisa. Agora pode ser um diagrama, também pode ser um diagrama. Vamos pensar no diagrama dos três sistemas de regulação de emoções. Não sei se vocês se lembram, há 1 ou 2 anos atrás, quando eu dei isto nas aulas, estamos a falar de sistemas neuronais, neuropsicológicos, e podemos pegar nesse esquema, nesse diagrama de base, começarmos por dimensionar por ordem de importância ou de peso na nossa vida. Vejam, se eu tenho maior número de emoções negativas, então aumento este retângulo focadas nas ameaças e perigos. Se eu sou um workaholic e não consigo parar, então é focada nos incentivos e recursos. Se pelo contrário, eu gosto é de descansar, de conviver, de levar uma vida numa boa, ponho então este terceiro, focadas no descanso e recuperação, com uma dimensão maior. E depois coloco aqui, nestes retângulos, coloco as emoções mais frequentes que eu sinto quando cada um destes sistemas está ativado. E fico com aqui um retrato da minha vida emocional e posso decidir que se houver um desequilíbrio, que à partida elas existem todas e não conseguimos eliminá-las, nem podemos, e nem é desejável que o façamos. O que interessa é que estes sistemas estejam em equilíbrio. E, portanto, ficamos com uma ideia de onde é que poderemos atuar para voltar a equilibrar. Outra técnica, a celebração de momentos memoráveis. Registar a essência da memória, incluir a experiência emocional intensa do vivido, é uma intensa porque senão o momento não seria memorável, e depois ajuda a envolver alguma forma de agradecimento. Outras escritas ainda possíveis podem ser os poemas. Podemos criar um poema logo de raiz, podemos transformar uma prosa que tínhamos escrito em poema, ou podemos ainda, isto a liberdade é total, pegar num texto que nos emocionou profundamente, que nos comoveu profundamente, e em vez de simplesmente ler, vou trabalhar esse texto transformando num poema, que, portanto, faz com que nós nos apropriemos mais desse poema, desse texto e o façamos nosso. Portanto, podem ser poemas, podem ser histórias reais ou inventadas e mensagens, outros tipos de escrita. Depois de escrever, elaborar um feedback é recomendável. É totalmente facultativo, como tudo o resto até aqui, o que eu disse até aqui. Em que é que consiste este feedback? Bem, começar por reler, não quer dizer que seja logo, pode ser no dia a seguir, 2 dias depois, reler silenciosamente ou em voz alta, e depois, se eu tiver impulso, ai, faltou-me aqui, apetece-me ainda dizer mais qualquer coisa, então volta-se a escrever mais, se sentirmos o impulso, e refletimos sobre o que se escreveu. E podemos escrever esse feedback, por exemplo, completando este tipo de mensagens. Depois de ler isto, noto que, surpreende-me que, apercebo-me de que, ou, à medida que fui lendo, tomei consciência de e emocionei-me com. Pode ser, a reflexão escrita pode ter este formato. Como já disse, pode ser realizado logo após escrever ou mais tarde. Para finalizar o processo, se o desejarmos, mais uma vez, em relação ao que se escreveu, sugere-se o recurso a um ritual. Pode ser guardar num lugar especial, pode ser ler em voz alta sozinho ou perante todos, pode ser conversar com outra pessoa sobre o que se escreveu, pode ser eventualmente destruir aquilo que escrevemos. Por exemplo, nos escritos que fizemos têm por trás uma grande zanga, ou pode ser um ato que aumenta a satisfação obtida. E se dissermos coisas que não queremos que os outros leiam e que às vezes a nós próprios já não nos interessa voltar a reler,
também esta solução de destruir, queimar ou rasgar pode ser uma boa solução. Há outros rituais, podemos emoldurar aquilo que escrevemos, podemos pôr num álbum, podemos pôr num frasco e para ser lido posteriormente. Há várias coisas que podemos fazer para completar o processo, para finalizar o processo. Para acabar a aula, barreiras à escrita. Bom, vou falar aqui das principais, as psicológicas, o medo, o pânico de escrever ou de acordar monstros. Soluções, começar sem pensar muito, por isso é que se recomenda que se comece o dia a escrever, guardar logo no princípio do dia 1 minuto, 5 minutos para escrever qualquer coisa e parar, já vos disse, não é, um sinal qualquer de desconforto. Barreiras concretas, falta de tempo, interrupções, possibilidade de interrupções, cansaço, etc. Solução: reservar um tempo e um espaço livre da ocorrência destas barreiras. E superamos esta barreira. Boas escritas, boa semana e vemos para a semana. Vemos para a semana com a Lídia Jorge e vamos depois ver a crónica e assim terminamos o ano letivo.